Então vamos iniciar aí nossa aula de inglês, onde a gente vai estar aprendendo a formar frases negativas na aula de hoje, frases negativas em inglês, né? Então, aqui ficou interrogativas, só corrigir. Afirmativas e negativas. Aí, beleza. Ficou muito próximo aqui do lateral, né, meninos? Deixa eu chegar um pouquinho para cá. Aí, beleza. Então, a gente já aprendeu aí a realizar algumas frases, né, meninos? A formar em frases, né, com verbos. E aí, na aula de hoje, a gente vai estar aprendendo a como colocar essas frases na forma negativa, certinho? Então, olha só, a gente tem aqui nossa primeira frase, né, como exemplo, I drive, né? I drive significa eu dirijo, né? Drive significa o verbo dirigir, como a gente já viu em outros momentos. Vocês se lembram? Drive, dirigir? Lembra? Não lembra? Lembra? Não lembra? Não estou vendo vocês, viu, meninos? Vou ter que abrir o microfone aí para falar comigo. A gente não lembra. Eu não sei se eu lembro. Não sei se eu lembro, é ótimo, né? Beleza, É então, verdade. drive, meninas, significa dirigir, tá? A partir de agora, então, vocês vão se lembrar. I drive, né? I, você se lembra que é eu, né? E como que fala Drive. Drive. Drive, isso. I drive, né? Que significa eu Ai, dirijo. ai, Tá? drive. Para passar, meninas, I essa frase, don't drive. ó, para passar essa frase para a forma negativa, a gente não apenas coloca o not, né? Que significa não. A gente coloca o verbo auxiliar do, tá? O verbo auxiliar do. Então, você coloca I do not drive. I do Significa not drive. isso, significa eu não dirijo, beleza? Outra forma da gente escrever essa frase é colocando don't, tá? O que que é don't? Don't nada mais é que a abreviação de do not, tá? Don't é a abreviação de do not. Aqui é o do, né? Aí a gente coloca o N, o apóstrofe e o T, sem precisar de colocar o O, tá certo? Então, é uma abreviação, né, do not. Geralmente, as pessoas falam, né, e usam don't, tá? Então, geralmente, aí o pessoal dos Estados Unidos, na Inglaterra, quando vai formar uma frase, eles falam I don't, né, e não I do not. Só que significa a mesma coisa, beleza? Ficou claro? Belezinha. Ficou. É bem simples. Você Não, tenta não colocar. inglês. Não inglês dá para fazer, dá para falar em duas formas. Não, não. Então, quando você for colocar a frase na forma negativa, né? Se você for responder alguma coisa que é apenas não, aí você fala no, né? Ou not, entendeu? Entendi. Beleza. Agora, quando você tem uma frase, né, que tem um verbo, né? Nesse caso, o verbo é o drive, que significa dirigir. Aí você coloca o do not ou don't antes do verbo, tá? Depois do sujeito, nesse caso I, que é eu, depois do sujeito e antes do verbo. Certinho? Certinho. Beleza. A gente tem outros exemplos aqui, mas é bem tranquilo. Ah, deixa eu colocar aqui pro lado de Banana. novo. Só um minuto aqui. Eu paro com banana. Aí. Então, aqui, ó, a gente tem a frase I eat banana, né? Que significa eu como banana. I eat banana, eu como banana. Como que a gente passa essa frase para a forma negativa? Né? Você só coloca aí o don't antes do verbo. Qual que é o verbo da frase? Don't. O verbo, qual que é o verbo da frase? Don't. O verbo é o eat. O verbo é o eat, que significa comer, tá? Lembra? Eat, comer? Ah,
O verbo é tudo aquilo que expressa uma ação, né? Então, quando você está comendo, você está se movimentando, né? Então, o verbo da frase é o eat, tá? Então, I eat banana significa eu como banana. Agora, se você não come banana, você vai falar I don't eat banana, né? Eu não como banana, certo? Então, meninas, novamente, o don't, ele vem depois do sujeito, que é o I, e antes do verbo, que é o eat, né? Que é comer. Beleza? Tranquilo? Ficou mais claro agora? Sim. Sim. Beleza, vou seguir então. O nosso último exemplo aqui, ó. I play guitar, né? I, né? Eu play. Play, meninas, é um verbo que ele significa três coisas diferentes, tá? Play é tanto tocar, como brincar, como jogar. Então, como que eu vou saber diferenciar o que que significa? No contexto, tá? Nesse contexto aqui, ó, guitar, né, que significa violão, né, é um instrumento. Então, você não vai brincar o instrumento, né? Você vai tocar o instrumento. Então, por isso você sabe que o play significa tocar, né? Mas se fosse aqui algum game, né? Algum jogo, aí seria o play significaria jogar, tá? Ou brincar, tá certo? Então depende do contexto. Então, I play guitar, né? Eu toco violão, tá? Guitarra às vezes parece que é guitarra, mas é um quase falso cognato, né? Guitar significa violão. Então, I play guitar, eu toco violão. Se você não toca violão, você fala I don't play guitar. Novamente aqui, ó, o don't depois do I, né? E antes do verbo, né? Que é o play de tocar. Quando você toca, você está exercendo uma ação, né? Então, o verbo da frase é o play. Ok, meninas? I don't play guitar. Eu não toco violão. Tranquilo? Então, esses vão ser aí as atividades que vocês terão no caderno, né? Vocês vão ter que ter uma frase aí na atividade de vocês. Vocês vão ter que traduzir a frase, depois passar para a forma negativa, né? Sempre colocando don't depois do sujeito, né? Depois do I e antes do play, tá? Antes do verbo, na verdade. E é isso. E depois traduzir essa frase na negativa também. Tranquilo? É para pôr no português ou no inglês? Então, você vai ter o espaço para fazer os dois, tá? Tanto colocar a frase traduzida no português, como colocar a frase negativa e depois traduzir a frase negativa. Tem um exemplozinho lá, tá tranquilo. Beleza? Fechou? Tudo certo? Ótimo.